Fala, galera do Meteoro Brasil! Estamos começando mais um Meteoro Repórter, hoje com uma entrevista importantíssima. Tony Garcia, ex-deputado pelo estado do Paraná, fez denúncias importantíssimas de que ele foi utilizado pelo Sérgio Moro. Nessa reportagem do Joaquim de Carvalho no Brasil 247, diz aqui o Abre, né? Tony Garcia e o fim do segredo que empoderou Moro. Toffoli manda acabar com a festa da cueca. Autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, buscas na 13ª Vara Federal em Curitiba visa encontrar provas do abuso de Moro denunciados por Tony Garcia ao Brasil 247. Uma decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal determinou que a Polícia Federal realize uma busca e apreensão na 13ª Vara Federal de Curitiba, conhecida nacionalmente por ter abrigado a Operação Lava Jato sob o comando do então juiz Sérgio Moro. A operação tem como objetivo localizar uma caixa de cor amarela, onde estariam guardados documentos e gravações de delações premiadas do advogado Sérgio Costa, personagem central de um episódio que desde 2003 circula nos bastidores do judiciário paranaense sob o nome de Festa da Cueca. Essas informações do Joaquim, o Tony também falou a respeito delas no ICL Notícias, na revista Fórum, em outros veículos, e a gente vai trazer para vocês a vinheta e vamos conversar com o Tony sobre esse e outros assuntos. Vamos lá! Tony, queria agradecer muito a sua presença aqui no Meteoro Brasil e te fazer uma pergunta. Essas buscas e apreensões na 13ª Vara é o começo do fim do Sérgio Moro? Seja muito bem-vindo, Tony. Obrigado por ter topado essa conversa. Oi, Pedro. Boa tarde a todos. É sempre um prazer te atender e, quando precisar, estou à disposição. A imprensa independente é que me fez chegar até esse momento aqui, que me deu apoio para a gente poder estar discutindo isso daí, já que a imprensa oficial era toda lavajatista e protegia esse maior bandido que o Brasil ainda vê ele impune por pouco tempo. Eu acredito o seguinte, que essa decisão agora, ela abre uma porteira. A hora que houver a busca e a apreensão e os documentos aparecerem, porque veja, Pedro, tem muita gente que fala, mas apresente as provas, cadê as provas? Né? As provas todas estão nos autos. Eu não inventei nada, eu não criei nada, eu não denunciei nada que não esteja nos autos assinado por ele. Só que acontece uma coisa, as provas naquela época, de documento, de gravações, tudo que foi feito durante 20 anos, tem um problema nisso daí. É físico, era disquete ainda, não eram pendrives, não era coisa que ficava digitalizada, nada disso, é físico. Isso daí a Polícia Federal ficou pedindo durante 2 anos e tanto a Polícia Federal pediu aqui na vara para Gabriela, pediu primeiro para o Danilo Pereira Júnior, depois pediu para a Gabriela Hart, depois pediu no TRF4, depois pediu para o outro juiz que substituiu aqui, entendeu? Ninguém atendeu o pedido da Polícia Federal, até que se fez o pedido ao ministro, mas é porque se fosse apreendido e se fosse buscado isso daí. O último juiz que teve aí, que era o substituto, ele colocou nos autos do processo, ele respondeu que ele tinha achado a caixa amarela no depósito da vara, que tinha achado a delação do Sérgio Costa, onde com certeza está lá as gravações da festa da cueca, mas que ele só entregaria para o ministro. E isso foi retardando. E passaram-se esses 2 anos e pouco, e isso agora vai vir à tona, que eu não sei quando vai ser feita essa busca, mas deve ser feita logo, se já não fizeram, né? Vai ser feita essa busca, e esses documentos vão trazer exatamente tudo que eu falei até hoje. Eles vão provar ali das 400 e tantas horas de gravações e transcrições, né, junto com o delegado da Polícia Federal da época, que me acompanhava, os agentes da BIM que passaram por aqui para fazer gravações clandestinas,
ali vai estar registrado que eu tive que pagar o agente da BIM para ficar num hotel. Veja, a mando do Sérgio Moro que eu pagasse em dinheiro o hotel e desse um carro para ele, onde ele ficava com um guardião, que é um aparelho que pode gravar várias ligações ao mesmo tempo, e ali ele fazia as gravações dos números que eu mandava ele grampear. Isso tudo está no processo, está transcrito ali. Então eu não tenho que provar nada. O que vai ser provado é para a nação inteira que tudo aquilo que foi falado, que foi feito, e que é uma espécie de laboratório para o que aconteceu na Lava Jato, vai estar lá, Pedro. Entendeu? Isso vai ser esclarecedor, vai ter lá desde o impeachment da Dilma, vai estar lá para trás. Começou em 2014 eles querendo derrubar a Dilma, e lá para trás vai aparecer as coisas que me fizeram fazer com o Zé Dirceu e com outras figuras, entendeu? Governador de Estado, Jaime Lerner, autoridade, presidente do Tribunal de Contas, tudo que não era da alçada deles. Entendeu? Levar deputado federal para conversar clandestinamente dentro da MPF, está tudo registrado lá. Tem as gravações, tem tudo, né, desses registros e as transcrições. Inclusive alertas do delegado da Polícia Federal que ele estava vendo que a coisa tinha um monte de ilegalidade que estava acontecendo. Por quê? Né? Ele não tinha autorização e eu não tinha autorização para grampear ninguém. De repente aparecia um monte de coisa de gravações para ele, entendeu? Que não tinha sido autorizado. E ele começou a alertar e pedir ao Moro que se tivesse as decisões antecipadas para ele ter conhecimento da quebra de sigilo telefônico. Mas, na verdade, o que o Moro fazia? Né? Ele pedia para grampeava, o agente da BIM grampeava, e depois, a hora que essas gravações levantavam o que ele queria, ele esquentava as gravações com data retroativa, entendeu? Então, eu te gravo hoje, tá? Mas não tenho autorização para te gravar. Ele faz com uma semana antes, mandando te gravar, e esquentou ela. Ele lavava a gravação. Isso tudo está lá. O delegado pedindo para se fazer as coisas no tempo exato. Então, Pedro, isso aí é um fiozinho do novelo. A hora que vier tudo, né, e aparecer todos os crimes que eles cometeram, que são as mesmas pessoas, Pedro, da Lava Jato, que comandaram a Lava Jato, que começou em 2014, em 2004 era o mesmo Dantan Dallagnol, Januário Paludo, Carlos Fernando e Sérgio Moro. Veja, 10 anos antes da Lava Jato, eles já faziam, o modus operandi é o mesmo. O laboratório foi a minha prisão e se tornou uma coisa por 20 anos obrigatório. Meu acordo nunca, o acordo que foi criminoso, que eu tive que assinar sob tortura, sob coação forte de família, de tudo. Está tudo ali. Mas eu nunca admiti que teria que ser admitido para eu fazer acordo que eu era culpado. Eu não admiti porque eu não era. Eu provei que eu não era no processo. E isso vai aparecer agora. Mas eles me estigmatizaram por 20 anos como que eu fosse um criminoso e tal. E esse foi o único processo que eu respondi na minha vida. Nenhum outro processo eu respondi. Tony, essa decisão do Toffoli te traz uma sensação de dever cumprido? Você ainda acha que falta muito... Diga, ainda não, né? Tem que ver o que vai ser descoberto, né? Não, descoberto não é problema. Eu penso o seguinte, ó. Eles são tão ousados e o meu negócio tinha sigilo para sempre, eterno. Eu não podia, eu nunca iria acabar o meu compromisso com eles. Eles me deixavam com uma faca no pescoço o tempo inteiro. Quem foi a pessoa que me deu a oportunidade de eu poder estar discutindo isso foi o doutor Apio, quando ocupou a vara por muito pouco tempo. Ele, a hora que viu as minhas denúncias em 2021 para a juíza Cupi Cola, Gabriela Hart, eu denunciei para ela, numa conversa de 1 hora com ela e o Ministério Público e meus advogados, tudo que eu fiz
entendeu? Tudo que eu fiz nesses 20 anos, numa conversa gravada. Ela simplesmente debochou da nossa conversa e, amando para se vingar de mim, de uma coisa que eu não atendi, o Moro e a Força Tarefa, entendeu? Eles começaram um processo para quebrar o meu acordo 20 anos depois. Eles fizeram. E ela queria quebrar meu acordo e me prender depois de 20 anos e tudo cumprido, como está lá como está na sentença do Moro, tudo isso. E o que aconteceu? Quando o doutor Appel remete para o STF, porque tinha gente com prerrogativa de foro lá, eles ignoram tudo isso. Tá? E aí começa a batalha para tirar o Appel de lá. Sim. E tiraram, com uma armação junto com a filha do Moro, com o genro, tiraram, colocaram para fora, sabe, cometeram as maiores barbaridades. Eles agem assim, eles agem desse jeito aí. Mas eu tive a sorte que a hora que a Gabriela estava a um dia de mandar me prender, eu tive a sorte ainda ouvi pelo rádio. Né? Era às 5h30 da tarde, quando eu ouvi que o ministro Dias Toffoli tinha pedido para avocar tudo para ele e tirado da vara o que o doutor Appel tinha mandado para lá, sem a gente pedir nada, ele atendeu o pedido do doutor Appel. E a partir desse momento que ele remete ao STF, é que eu sou ouvido pela Polícia Federal, né? Se abre um inquérito a pedido do STF para ver o que eu teria para falar sobre aquilo lá. E foi nessa hora que a primeira fala que eu pude fazer, e quem me deu essa oportunidade, Pedro, foi o Léo Atushi e o Joaquim, entendeu? Sim. Eles, de 4 horas. Foi o único canal... Eu vi aquela live. Então, que me abriu para eu poder falar. Lá eu despejei tudo que tinha desses 20 anos, mas aquilo é superficial ainda, Pedro, porque os detalhes sórdidos, né, do que contém nessas gravações e as pessoas, você vai ver que não tinha nada a ver com uma coisa que mandaram me prender por obstrução à justiça, de uma coisa de 10 anos atrás, que já tinha acabado, entendeu? Só para me ter preso e para me dar 30 tarefas para fazer, que não tinha nada a ver com o caso em questão. Então, sabe, e aí nesse movimento vieram várias coisas de irregularidades, aí começou a perseguição ao PT e aos membros do PT. Foi aí que me fizeram falar que eu tinha levado, eu vi um avião cheio de dinheiro que estava o Zé Dirceu junto com o Bertoldo, tudo mentira. Tudo que o Sérgio Moro e eles criavam, eu era obrigado a fazer, e a Veja vinha me entrevistar, e eu tinha que falar, brifado por eles, o que estava se dando. E eu tinha o seguinte, eu era fazer ou fazer. Então, eles ameaçavam minha família inteira, ameaçavam todos, meu irmão, minha mãe, entendeu? Todos foram ameaçados. E eu era obrigado a fazer o que eles quiserem e fiquei nesse lenga-lenga aí 19 anos. É isso. Tony, você relatou como eles te usaram como espião, a palavra é essa, né? Eles colocavam a faca... Agente infiltrado deles. Infiltrado, né? Eles botaram a faca no pescoço, e aí eu queria te perguntar 2 coisas, né? Você falou da puxada de tapete do Appel. Você acha que eles ainda podem armar alguma coisa? E eu acabei de receber a informação aqui, matéria de hoje, acabou de sair, na verdade. O Diogo Castor de Matos, colega do Deltan Dallagnol, está processando a advogada Tânia Mandarino por conta do caso do outdoor da Lava Jato. Essa turma não tem limite? Não. E eles têm muitas ramificações. E veja bem, para você ter uma ideia, Pedro, olha aqui, você vê como que isso funciona e como isso é forte, entendeu? O Sérgio Moro começou a ganhar espaço a hora que ele me pede para... Ele me pede, não. Ele me manda, né, a buscar o advogado do Sérgio Costa, que era o sócio do Bertoldo, para oferecer, veja, eu réu, né? Ele me manda achar o advogado do Sérgio Costa
para oferecer imunidade para ele, imunidade, eu réu, entendeu? Para ele entregar a fita da cueca que ele tinha gravado e que isso daí... Essas peças da cueca era chantagem, né? Para eles... Por que eles queriam? Veja, aí tudo bem. Eu coloquei ele, na mesma hora que ele me pediu, eu me coloquei ele com o Dr. Rolf, que era o advogado do Sérgio Costa, que era... Só explicar para o público do Meteoro, tá? Festa da Cueca é o seguinte, são gravações de uma festa com prostitutas e desembargadores do Paraná que teriam sido usadas supostamente nesse processo aí do Moro te envolvendo, né, Tony? É isso. Não, veja, aí o que acontece? Essa era uma briga à parte, mas o que acontece? Bertoldo era a maior pedra no sapato do Moro e do Ministério Público aqui no Paraná. Por quê? Eles me pegaram para pegar o Bertoldo primeiro. Tá. Entendeu? Eles pegar o Bertoldo. Eles achavam que eu era a linha política do Bertoldo para se influenciar em sentenças em tribunais do TRF4, STJ, essas coisas. Eles achavam que eu era o lado político do Bertoldo que o ajudava. E, na verdade, ele era meu advogado só. Entendeu? Não tinha nada disso. E nessa coisa que houve, teve uma disputa na época, em 2000, não sei se era 2003, eu acho que foi, que teve um jogo aqui entre a seleção brasileira e o Uruguai, que era eliminatórias da Copa. E o que aconteceu? O Bertoldo até confirmou, ele confirmou a entrevista do 247 para o Joaquim, ele confirmou. Ele tinha uma relação muito forte com os desembargadores do TRF4. Ele mandou um jatinho lá buscar uns 7 ou 8 desembargadores para vir assistir esse jogo. E ao final desse jogo, ele alugou a suíte presidencial do Hotel Bourbon aqui em Curitiba, e a Mirley, uma cafetina conhecida, inclusive deu também entrevistas, tudo sim. Que houve, o Bertoldo também confirmou, entendeu? E fizeram essa festa com as prostitutas lá em cima. O Bertoldo chegou, ele com a mulher dele, eu estava no saguão do hotel, e a gente subiu para cobertura. Ele não me falou nada o que era, ele estava com a cara de gozação, ele não me falou nada. A hora que a gente chegou lá e abriu a porta, estava tocando música, e aí eu vi um monte de homem, de prostituta, né? Descalça, de calcinha e sutiã, outra sem sutiã, e um monte de homem, às vezes com cueca e camisa, é por isso que eles chamam de festa da cueca, né? Brindando, bebendo e tal, música, e aí ele me falou, esses são os desembargadores do TRF4, entendeu? E estava o sócio dele lá que tinha recebido eles, né? O Sérgio Costa. E depois de algum tempo, eu fiquei lá, menos de 5 minutos, eu vi aquilo lá tal, e desci e fui embora, né? E fiquei sabendo um tempo depois que o sócio dele, havia uma briga entre os dois, e o sócio dele, com um prendedor de gravata que tinha uma câmera, ele gravou essa festa. E aí o que acontece? O Moro porque queria essa gravação. Porque para ele era tudo que ele precisava, ofereceu. Aí, como eu botei o Sérgio Costa para fazer, e nesse meio tempo, ele pediu, tem isso nas gravações, todas dentro do processo está lá. Ele me pediu para eu oferecer, mandou, eu oferecer ao Bertoldo imunidade. O Bertoldo pode ser testemunha disso, entendeu? Ele pediu para o Bertoldo ser imunidade, para ter imunidade, para entregar a festa da cueca, que estava encerrado o caso dele. E eu propus para o Bertoldo, entendeu? Numa conversa minha e dele, indo para o aeroporto, que eles estavam gravando a conversa. E o Bertoldo falou que não, que o negócio dele não era com o juiz de primeiro grau, e falou um monte de coisa, xingou o Moro, fez um monte de coisa, eles estavam ouvindo, entendeu? E não aceitou entregar. Ok.
Eu ajudei eles numa busca em São Paulo, no endereço que tinha lá, eu ajudei eles a buscarem essa gravação, entendeu? Mas eles tinham certeza que quem tinha a original era o Sérgio Costa. E por Entendi. isso eles precisavam do Sérgio Costa para pegar a original para abrir o processo contra todos os desembargadores, o Bertoldo, tudo isso. Né? E um dia eu vejo, eu numa conversa que eu gravei o Januário e o Carlos Fernando dentro do Ministério Público, porque eles não estavam me deixando mais em paz, eles queriam que eu gravasse amigos, tudo, eu não gravava, eles me ameaçavam, entendeu? Aí eles falaram para mim que tinham pego, que tinham chegado no lugar e o negócio da festa da cueca tinha acontecido. Aí eu pedi para falar com o Moro, falei com a secretária dele, fui lá. Aí peguei e falei para ele, Sérgio, pô, agora vocês pegaram aí a coisa da fita da cueca, quando que isso daí vai vir à tona? Ele fechou a cara comigo, como se fosse, ele pegou e falou assim, isso daí não é problema seu daqui para frente. Nunca apareceu nos autos nada disso daí. A partir desse momento, nenhuma decisão dele, entendeu, foi derrubada mais no TRF4. Ele chantageou todos. Teve desembargador que, achando que aquilo ia cair, antecipou, falando para a mulher não perdoou. Aí ainda o Januário Paludo e o Carlos Fernando falando que ele tinha aparecido com o olho roxo, porque tinha contado para a mulher tinha dado, sei lá, um socão nele, entendeu? Gozando o desembargador. Tal, e essa fita nunca apareceu em lugar nenhum. Aí ele chantageou com isso, inclusive um ministro do STJ, ele chantageou por muito tempo, inclusive da Lava Jato, ele foi chantageando com essas gravações que foram caindo, né? Era um efeito, grampeava um, que grampeava dois, que grampeava três, ele não tinha limite. E ele pegou o que essas gravações? Para abrir um processo, para fazer alguma coisa? Não, para chantagem, entendeu? Para escalar na profissão dele, tudo isso daí. E a partir do momento que ele tinha várias pessoas na mão, eles chantagearam, hoje eu posso falar que ele não está mais lá, eles chantagearam lá atrás, desde do Banestado, eles tinham um negócio que eles viviam colocando, dando toquinho para a imprensa, para deixar a pessoa sob o medo. Alerta, né? Para deixar a pessoa com medo, eles chegaram a colocar o ex-ministro, o Barroso, eles pegaram na CC5 e botavam ele na imprensa. Eu vi eles fazendo isso dentro das reuniões que eu tinha como deputado, que o Carlos Fernando estava lá, eles estavam mexendo do Banestado, estavam investigando tudo, eles fizeram um monte de vazamentinho para a empresa, colocando o Barroso nisso daí, que na época atuava como defensor do Batista e tudo, eles queriam envolver todo mundo. Então, veja, eles foram pegando um monte de gente, eles chegaram até ministro do STF, e eles deixavam todos, né, todos que você viu que eles procuravam e forçavam a barra, que eram tidos como lavajatistas, eles tinham conseguido coisas em gravações que eles chantageavam eles. Então, ia desde de desembargador e autoridades, governador, presidente de Tribunal de Contas, até ministro do STF eles chantagearam, entendeu? Tudo, eles chantagearam, faziam o que queriam, por isso que todo mundo, ninguém reformava as sentenças deles, eles faziam aqui, chantageado o TRF4 da época, ratificava tudo, ia para o STJ, caía na mão do ministro chantageado, entendeu? Que ali, tudo da Lava Jato era tudo bom, até chegar no Supremo, eles faziam com a imprensa tudo uma lavagem cerebral na imprensa, com os vazamentos, com tudo que eles conseguiam, né? E iam condenando todo mundo, primeiro perante a opinião pública, e aí você sabe como que funciona isso. E hoje, o Sérgio Moro está fazendo a mesma coisa, usando a CPMI do INSS. Sim. Ele usa a CPMI para quebrar sigilo fiscal e bancário,
ele está quebrando na surdina e vazando as coisas para a imprensa para criminalizar de novo o PT. E a coisa mais importante de tudo que eu tenho para falar é para você ter uma ideia da ramificação deles, Pedro. Uhum. O Danilo Pereira Júnior, que é o cara que começou todo o processo contra mim e tudo, que era um funcionário do consórcio Garibaldi, que a mulher dele foi usada de laranja por ele para roubar o consórcio. Uhum. Esse cara voltou para a vara aqui. Ele está aqui para a vara, ele é a raposa dentro do galinheiro. Ele não está onde está tudo da Lava Jato, ele está aqui na vara de novo. E o pior, o Januário Paludo, né, que era o que tinha, você viu, quando teve a Vaza Jato, tinha um grupo deles que chamava os Filhos de Januário. Januário, sim. Filhos de Januário. Ótimo. Ele está exatamente hoje ao lado do Gonet na PGR. Ele é subprocurador da PGR, um lavajatista que é uma das pessoas investigadas no meu processo, que ele assinou meu acordo, ele que mandava fazer um monte de coisa, ele, Carlos Fernando Deltan, né, e o Moro. Ele está hoje e ele tentou tirar o meu processo das mãos do doutor Toffoli, né, do ministro, para remeter ao STJ, porque ele falou porque a pedido do Moro, o Moro pediu, ele segurou 2 anos lá, o inquérito da Polícia Federal, para se pronunciar, ele atuou para aquilo lá voltar, ainda pedindo para retirar das mãos. A mesma coisa ele fez, e isso aí tem que ser denunciado, porque a mesma coisa ele fez, que quando pediu para tirar da prevenção do ministro Toffoli, o inquérito do INSS. Eles pediram para o ministro Barroso, entendeu? Pediu para o ministro Barroso, e o ministro Barroso, sem consultar, sem nada, redistribuiu para o André Mendonça, porque ali o delegado tinha encontrado indícios de que o Moro, quando ministro, ele atuou nesse negócio do roubo dos aposentados, ele com outro ministro lá do governo, do Bolsonaro, e eles atuaram, você vê a fortaleza que eles são, entendeu? Eles atuaram e hoje tem um subprocurador investigado atuando com o PGR colocado lá pelo governo e pelo presidente Lula. Pra você ter uma ideia, atuando contra o governo. É isso que está acontecendo. Eles são muito mais fortes do que a gente pensa. Isso daí, essa coisa do lavajatismo e antipetismo, está enraizado nas instituições, entendeu? Sim. E eles estão de volta, eles querem carimbar de volta com essa CPMI aí, que é a corrupção dos governos petistas. É isso que eles estão fazendo, preparando para a eleição do ano que vem. Como Sim. prepararam, tirando a Dilma, prendendo o Moro, prendendo o Lula. Eles prepararam tudo isso está no meu processo, Pedro. Entendeu? A gente precisa denunciar isso daí. Eles estão ainda muito enraizados nas instituições. E a gente, até agora, né, para você ter uma ideia, eu denunciei isso em 2023, quando o ministro Toffoli puxou para o STF essa competência, eu denunciei isso no inquérito para o delegado, que abriu o inquérito naquela época, a pedido do ministro. Né? Eu fiz isso daí em setembro de 2023. Nós estamos em outubro de 2025 e isso voltou faz um mês da Procuradoria, eles seguraram lá, para você ter uma ideia. E se deixasse, se não tivesse insistido, eu, meus advogados, o delegado... Não teria andado. Não teria andado porque eles botaram pressão em cima de todo mundo, me ameaçaram, entendeu? Me ameaçaram, várias ameaças. Eu tive até oferta... No caso do seu filho, né? Do meu filho e mim. Eles invadiram uma clínica às 1h15 da tarde, 3 policiais militares, que é tudo, é uma coisa só. O Paraná ele é fortíssimo, né? Invadiram uma clínica com um papo de que eu teria puxado uma arma para alguém no trânsito, eu pedi as imagens, tudo. Eles entraram armados lá, e por azar deles, a clínica tinha câmeras lá dentro que filmou tudo isso daí, entendeu? Então, para você ter uma ideia, eu tive a oportunidade de denunciar isso daí, aí me ofereceram para ser testemunha protegida, tudo, eu não aceitei,
porque eu acho que quando tem que acontecer, tem que acontecer, e não fazendo, como tentaram fazer sacanagem com meu filho, com o meu outro filho. É o tempo inteiro, isso daí não para. Mas se eles achavam que iam me intimidar, não me intimidaram, e agora menos ainda, entendeu? Porque agora está por um triz, para o Brasil inteiro conhecer a história dessa gente aí, que é uma quadrilha, entendeu? É uma quadrilha que faz as coisas muito bem pensadas, e o que eles queriam era ter um projeto, eles tinham um projeto político de poder e de dinheiro, como você viu, que tentaram fazer uma fundação com 2 bi, isso com todo mundo. O próprio doutor pediu aqui para se fazer a correção na vara aqui, onde se levantou desvio de dinheiro, e ele, Moro, roubou 10 milhões e 800 que eu depositei lá, que era para ser devolvido para mim, né? Depois de um ano, que era só para garantir a minha colaboração, e ele desapareceu com esse dinheiro, entendeu? Ele desapareceu, como ele desapareceu com 300 milhões, como o doutor Apio falou, da Petrobras, que não tinha para onde ter ido aquele dinheiro, não aparecia. O meu aconteceu a mesma coisa, e está provado nos autos. Eu consegui, depois que se foi para o STF, acesso aos movimentos que eles escondiam, que tudo foi para escritórios de advocacia, de apadrinhados dele, da mulher dele, de tudo isso daí. Eles me roubaram o dinheiro que eu coloquei lá, que era para ficar como garantia. E como roubaram da Petrobras, roubaram tudo. E isso agora vai vir à tona. Isso eles não têm como eles encobrir. Eles podem se rupiar a prova, eles podem fazer um monte de coisa. Entendeu? Mas um juiz já falou que elas estão lá. Se agora na busca elas não estiverem, isso daí é subtração de prova e obstrução de justiça. Isso dá cana, afastamento na hora. Então, a gente tem que esperar a hora que acontecer, e isso daí, se derrubar o sigilo que tem hoje, isso vira público. Mas é muita coisa que vai rolar a partir do momento que vier. Uhum. Tony, queria puxar uma outra informação, não sei se você vai poder me responder. A Agência Pública e a repórter Alice Maciel estão revisitando, na própria Vaza Jato que você mencionou, teve uma colaboração do FBI com um treinamento da Lava Jato, e eles falam que os Estados Unidos, numa reportagem nova, cruzando com informações do Bob Fernandes na Carta Capital, os Estados Unidos gastaram milhões para cooptar a Polícia Federal em 20 anos. Você acha que o que fizeram com você também tem esse dedo internacional de te usar como infiltrado? Eles tentaram te usar para um jogo maior? Lógico, eles me usaram. Isso é um método. Eu vivia dentro do gabinete do Moro e vivia dentro do MPF aqui em Curitiba. Quantas vezes eu vi eles recebendo gente da CIA, do FBI aqui dentro? Entendeu? Quanta gente que eu via. Eu estou falando isso daí em 2005. 2006 já tinha. Entendeu? Eles já tinham. A hora que começou a Lava Jato, aí isso daí virou uma constante, entendeu? Eles tinham gente da Suíça vindo para cá, eles iam para lá. Eles fizeram um intercâmbio aí de coisa de treinamento, e as duas pessoas que mais se dedicaram a isso daí foi o Moro e o Deltan Dallagnol. Os dois. Eles eram as pessoas, e eles são as pessoas ainda que usam, né, essas coisas que estão fazendo nos Estados Unidos, tal, quanto o Brasil, tudo. Eles ainda têm os canais deles lá de CIA e FBI, que eles usam tudo para fazer o quê? Para fazer essa perseguição ao Partido dos Trabalhadores, ao Lula. Você pode ter certeza, esse é o projeto deles, isso não acabou, entendeu? Eles estão aí. Aí o Deltan de novo, tá aí o Moro na CPMI, está querendo ser governador do Paraná. Eles estão impunes. Veja, o Barroso segurou na gaveta 2 anos a correção aqui da 13ª Vara, onde o ministro Salomão já tinha pedido o afastamento da Gabriela Hart, do Danilo Pereira Júnior, de todo mundo, né? E ali provando que sumiu 320 e poucos milhões, tinha sumido que não sabe para onde, como sumiu o meu também, e o Barroso sentou em cima disso aí. O Barroso era um lavajatista, entendeu? Sentou em cima e tinha sido afastado, a Gabriela Hart tinha sido afastada e o Danilo afastado,
E ele fez voltar o Barroso, entendeu? Ah, coitados, tal. Coitado, ele não sabe o que as pessoas sofreram na mão de injustiça, na mão deles. Mas o Barroso é um que foi muito tempo chantageado por eles, entendeu? Desde a história da CC5 eles chantageavam. Por isso ele sempre se desdobrou em 1000 para atender essa gente aí. Isso tem que acabar. Nós temos que trazer isso daí, doa quem doer, mas tem que aparecer o que eles fizeram. Eles prejudicaram, tiraram milhões de empregos no Brasil, quebraram a indústria da construção civil pesada do Brasil, entendeu? Foram agentes de outras empresas de fora para enriquecer, ganhar dinheiro. O Deltan Dallagnol montou empresa com a esposa de laranja para comprar apartamentos, investir 400 mil, dando palestras por aí, fazendo tudo em cima de gente que se suicidou, perderam empregos, perderam casamentos, arruinaram famílias, tudo para enriquecimento ilícito e pessoal, usando a justiça. Você acha que isso... Veja, o Lula ficou preso quase 2 anos, né, no processo forjado que eu acompanhei. O Zé Dirceu, processo forjado, delações forçadas, como da Odebrecht, como do Palocci, como de todos que eles faziam. E eu vi, eu fui vítima da mesma tortura que eles foram, entendeu? E você acha que essa página da história tem que ficar quieta? Né? O Lula tem um carimbo na testa dele de ladrão, de preso, de ex-condenado, né? Por uma coisa que não fez. Isso pode aparecer no meu processo inteiro, sabe? Isso é o fio. É o fio da meada de um novelo enorme de coisas. Se fosse a fundo do que o CNJ levantou lá, que eu acho que a hora que o meu processo vier à tona, vai vir do Tacaduran, vai vir de tudo isso daí, aí você vai ver como que eles usaram toda essa estrutura para um projeto de poder e de enriquecimento, entendeu? Isso pode ficar assim? Vai ficar impune? Eles tiraram um presidente da República, botaram na cadeia, um ex-presidente. Derrubaram uma presidente, entendeu? E colocaram o Bolsonaro na presidência da República. Né? E isso fica desse jeito? Passa por isso mesmo e tudo bem, os prejudicados vai para debaixo do tapete? Sabe? E o Moro tem a disfarçatez de dar uma entrevista na Globo News e falar, mesmo que eu tivesse feito coisas erradas, tal, não sei o quê, né? Isso aí foi há quase 20 anos atrás, isso daí já está prescrito. Ou seja, entendeu? Ele esqueceu, né, que os continuados, né, não prescrevem, porque foram até 2022. E ele sabe que ele participou de tudo isso, então não está prescrito nada. Mas ele tem a disfarçatez de falar em prescrição. Um homem que foi juiz, que teve o herói nacional, entendeu? Paladino contra a corrupção, né? Paladino. Veja bem, o maior corrupto que teve no país, né, falando em corrupção dos outros. Né? Eu vi como tudo isso, eu sou testemunho ocular da história, de como isso aconteceu, de como eu fui em laboratório para isso e de quanto eu contribuí com as informações que eu levei para eles, entendeu? Eu sei o que eles exploraram, a minha amizade com o Eduardo Cunha, para extrair coisa para derrubar a Dilma. Eu sei, eles conseguiram, eles fizeram com o Aécio Neves, eles fizeram um acordo com o Aécio Neves que para o Eduardo levar o impeachment da Dilma, e eu participei disso daí no dia inteiro, tenho tudo registrado, entendeu? Tudo registrado, como foi feito. Até no dia, começou às 2h10 da tarde, até às 6h05 que o Eduardo levou para o plenário a decisão de aceitar o impeachment da Dilma, eu participei aqui com a Aécio Neves e com um deputado do Paraná chamado Valdir Rossoni, que propôs ao Eduardo. E daí teve o Carlão, que era uma outra pessoa do PSDB, que teve a conversa com o Eduardo e combinaram o impeachment da Dilma a troco de 2 votos para o Eduardo Cunha na comissão de ética para livrar ele da cassação, entendeu? Então, tudo isso eu participei, tudo isso está no meu processo, tudo isso está descrito lá. Isso precisa vir à tona, entendeu? Eu tenho pronta essa história inteira em livro para publicar. Eu só não posso publicar porque eu estou sob sigilo dessas coisas. A hora que cair o sigilo, eu vou publicar, entendeu? Eu vou publicar tudo, todas as mazelas que envolveram, como se envolveu gente e tudo. É muito grande essa história para ficar quieto. Quando o Cunha ficou muito pesado para o Moro, eles foram lá e prenderam também, né? Não, mas eles falavam para mim.
Eles falavam para mim assim, o Carlos Fernando um dia chegou para mim dentro da coisa, ele falava assim, me chamavam lá, ele, o Januário e o Deltan, e me falavam, veja se você consegue saber com o Cunha quem que é o operador do Vacar, quem que é o operador desse daqui, quem que opera ali, quem que faz aqui, eles me davam um monte de questionário. O Eduardo estava de briga feia com a Dilma, né? E o Eduardo me passava isso daí, eu levava para eles. Ele falava assim, ó, propõe acordo para o Eduardo vir para o acordo também, porque a hora que a gente chegar nele, nós vamos prender ele também. Entendeu? Se ele for, falaram na minha cara, se ele for caçado, nós vamos prender ele também. Então, isso daí é a briga dele com o PT. Isso daí não está entrando num acordo conosco formal. O Carlos Fernando falou isso para mim. Entendeu? E aí, o que acontece? Eu tive várias reuniões com o Eduardo Cunha, quando ele era presidente, na própria casa dele. Entendeu? Eu tive com um diretor da Odebrecht jantar na casa dele em Brasília. E, quando ele era presidente, e aonde que eles me mandavam fazer, extrair essas informações e até propor acordo. Eu, na casa do Eduardo, eu propus para um diretor, não vou falar o nome, eu propus para um diretor da Odebrecht ele fazer acordo porque eles iam ser todos presos em 40 dias. Eles me autorizaram a falar para eles. Falei, ó, vocês acham que não estão sendo investigados? Tem uma sala lá no MPF, né? Só Odebrecht. Vocês são o maior. Tem 8 procuradores trabalhando lá em cima do processo de vocês. Eu vejo lá como que eles montam, né, o organograma de quem que é o chefe e tal. Então está o Marcelo Odebrecht, o segundo é você. Eu falei para ele era presidente de uma das empresas do grupo. Aí ele perguntou, você acha que eles vão chegar a mim também? Eu falei, eu acho não, eu tenho certeza absoluta. É questão de tempo. E o que você me sugere? Aí eu falei para ele, bom, se você se antecipar, se você tiver alguma coisa, você corra, porque eles vão prender todo mundo. Ele foi o único presidente de empresa do grupo Odebrecht que não foi preso. Ele me agradeceu, ele veio aqui me agradecer depois, porque ele, de alguma maneira, ele fez um acordo com eles e era o que eu fazia. Eu tentava trazer gente para o lado deles, que eles me obrigavam a fazer e conversar. E muita gente se livrou, muita gente se encrencou com coisas que eles faziam tudo clandestinamente. Isso aí pode ficar quieto desse jeito? Essas pessoas podem estar voltando para os cargos que tinham, né, impunes e achando que nada vai acontecer, e ainda no projeto de poder fascista que eles têm, de controle de tudo, é brincadeira. Sabe, eu sou um indignado, e essa é minha causa. Eu não vou morrer enquanto isso daí não tiver passado ali. É isso que eu tenho feito. Tony, 2 perguntas. Você acha que o Barroso deixou o Supremo Tribunal Federal por conta dessa coação que você acabou de me narrar? Não, eu acho que o Barroso deixou por causa dos Estados Unidos. Da Lei Magnitsky, tá. Porque ele tem um filho, né? Tem um cargo lá nos Estados Unidos, estão sem visto, sem nada, e com essa possibilidade deles entrarem na Magnitsky, né? Eu acho que isso aí precipitou, porque ele tem a vida dele toda lá, ele tem a empresa, eu acho que ele tem todos os bens dele, todo está nos Estados Unidos, numa trust que ele fez, alguma coisa assim. Eu acho que foi um dos fatores que pesou muito, né? Muito para ele deixar o STF, foi essa pressão aí, até por causa desse julgamento do Bolsonaro. Última pergunta, foi uma história que o Joaquim ouviu também, tá? Porque eu estava com ele nessa entrevista. Um advogado contou pra gente que existia uma conexão araucária das decisões do Moro serem acatadas pelo STJ e pelo STF. Eram esses magistrados que foram coagidos? É exatamente isso, né? Veja, principalmente no STJ. Entendeu? No STJ, ali era a chantagem direta em cima do ministro presidente da turma. Era chantagem direta, na 5ª turma. Entendeu? E aí pro STF, aí tem coisa aí que eu não posso falar, mas que chegou no STF também. Entendeu?
Tá bom, Tony. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Não, eu só queria. Vocês têm que bater nessa tecla. Eu fui da entrevista com o Joaquim, com o Rovai, com todo mundo. E também falei com o Demore, com o pessoal, com o Chico, lá do ICL. A gente tem que bater nessa tecla aí, que eles estão todos em cargos de relevantes dentro da República, entendeu? E que está influenciando de novo na política. Eles estão usando isso daí, o Moro está usando isso daí. O caso da CPMI era a responsabilidade dele, né? Investigar. Ele pegou o negócio que era dele e está jogando na culpa do Lula, né? Por quê? A CPMI do INSS. Conseguiram tirar um inquérito, entendeu? Da mão do ministro que estava investigando eles. Conseguiram tirar o delegado que estava investigando eles nessa parte aí. Então, eles conseguiram fazer isso. E fizeram na mão grande. Quem tirou foi o Barroso. Entendeu? O Barroso tirou a pedido do Moro. A pedido deles simplesmente tiraram e redistribuíram para o André Mendonça. Tá? E agora o que acontece? Eu não estou falando que o ministro André Mendonça tem alguma coisa de melhor ou pior. Mas por que eles não queriam que ficasse, né, com o ministro Toffoli? Por que o Januário atuou para isso? Porque o Moro está lá dentro e o Moro sabe o que ele fez. Né? Como eu sei o que ele fez em todos os verões passados. Entendeu? Ele e essa turma toda aí. Então, eles estão se protegendo. Eles estão, de toda maneira, tentando obstruir a justiça para chegar no que eles fizeram. E o Moro tem o dedo dele nesse negócio do INSS. Entendeu? Tem, e eu sei que tem, está dentro do inquérito. E isso tudo eles estão trabalhando. Agora, tem o subprocurador da República, né, ao lado do procurador da República indicado pelo Lula, trabalhando contra o governo, deixando esse cara trabalhar contra o governo, fazendo isso, e o Moro pegando todas as informações que ele tem das instituições e jogando para a imprensa para tentar fazer uma nova maneira de derrubar, né, de aumentar o antipetismo com a corrupção, para ele ter esse discurso de novo. Ele está voltando. A gente vê que está crescendo de volta aqui no Paraná com esse discurso em cima do Lula, que houve uma falha enorme. Eu conversei com um alto dirigente petista, não vou falar o nome, entendeu? Mas que eu estava comentando do erro do Lula ter protegido, ter trabalhado para ele não ter sido caçado, como foi o Deltan Dallagnol. Entendeu? O Alcolumbre buzinou na cabeça do Lula e mais outras pessoas do PT, né? E essa pessoa achava que isso era errado, que era melhor não caçar o Moro, porque ele era um senador medíocre, e que se tivesse outra eleição no Paraná, aí o Bolsonaro estava querendo colocar a mulher dele aqui, e ter um Bolsonaro, na época, como senador, seria muito pior do que ter o Moro, que era medíocre. E o Lula caiu nessa esparrela e trabalhou para que não caçassem ele. Entendeu? Aí deu do que deu. Ele está criando asa, está trabalhando contra o governo, está fazendo tudo o que ele fazia antes, usando essa gente. E agora, né, tem a chance dele ser pego pela justiça, entendeu? Pela justiça efetiva, porque ele já tem um mandato que não é dele, esse mandato. Entendeu? Esse mandato é em cima das mentiras, de um monte de sacrifício, de morte de gente. Conseguiu isso daí, de emprego, de famílias destruídas, do Brasil, de um monte de coisa. Esse mandato não é legítimo, mas agora a gente tem como passar limpo essa história e eles serem punidos todos, por todos os crimes que eles fizeram nesse meu processo do Taca Duran e do CNJ que está lá. Se isso vier em cascata, eles não têm como escapar, vão todos para a cadeia, pode ter certeza absoluta. Tá certo. Tony, muito obrigado. Precisando de qualquer coisa aqui minha ou do Meteoro, vamos entrar em contato e vamos trocando essa ideia que é muito importante, viu, meu querido? Pedro, e é isso. Tamo aí. Um abraço grande. Muito obrigado. Obrigado você, meu querido. Até mais. Tchau, tchau. Tony Garcia aqui no Meteoro Brasil, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês e vamos para os créditos finais.
Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.